Fala, criança, tudo bem? Professora Cíntia, mais uma vez aqui com você, dando continuidade sobre o nosso estudo da matéria, sobre os conceitos fundamentais que precisam alicerçar aí o seu estudo de química. E hoje, de maneira específica, nós vamos trabalhar um assunto relacionado com as propriedades da matéria. Mas antes de explicar para você quais são as finalidades dessas propriedades da matéria, eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação para que toda vez que a gente colocar aqui na plataforma um vídeo novo, você possa ser notificado automaticamente, ficando por dentro de todo o nosso material. E também, depois de assistir nossa aula, se você gostar da nossa explicação, do nosso material, deixa o seu joinha, dá aquela curtida, o seu like aí para que possa incentivar o nosso trabalho ainda mais, beleza? Então vamos lá, criança. Relacionado às propriedades da matéria, eu trago para você o conceito, onde eu posso dizer para você que essas propriedades da matéria são aquelas que são observadas, são vistas em todo tipo de matéria, em todo tipo de corpo, que elas são subdivididas, que elas são classificadas em propriedades gerais e propriedades específicas, onde nós vamos ver que essas propriedades específicas, elas são também subdivididas em três categorias: físicas, químicas e organolépticas. E aí eu trago para você a imagem do diamante, porque quando a gente olha para o diamante, a gente percebe que ele tem a propriedade geral, ele tem um tamanho, ele tem um volume, ele tem uma massa e tem também como propriedade específica, por exemplo, o seu brilho, a sua dureza, a capacidade de riscar ou não o material ou de ser riscado por outro tipo de matéria, tá? E a gente vai entender isso com o passar da nossa aula. Então fica ligado aí, porque eu já trago para você agora o conceito do que são essas propriedades gerais. Essas propriedades gerais são as propriedades observadas em qualquer corpo, como eu falei para você já no nosso slide anterior, independente da substância da qual ele é constituída, se é um diamante, se é um ouro, se é uma madeira, todos eles vão ter essas propriedades gerais. E de forma bem direta, eu trago para você as mais importantes, ou seja, aquelas que são mais cobradas nas suas questões de vestibulares, Enem e concursos da vida. São elas: a impenetrabilidade, a elasticidade, a indestrutibilidade, a inércia, a massa e a extensão. Falando sobre a impenetrabilidade, eu posso dizer que é aquela propriedade que está relacionada a que um corpo não vai ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo de outro corpo. Por exemplo, eu trago para você aí a charge do Garfield, onde a gente percebe que o Garfield ele está caindo, né? E já no segundo quadradinho aí a gente percebe que algumas meias já estão voando, e no terceiro a gente pode concluir que o Garfield ele estava caindo dentro de uma cesta de meias, e a partir do momento que ele ocupou o espaço do cesto onde estavam as meias, automaticamente as meias saíram, porque nem o Garfield nem as meias podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, tudo bem? Na sequência, nós temos a extensão, onde a extensão é a propriedade que a matéria vai possuir de ocupar esse lugar no espaço. Isso está relacionado com o seu tamanho, com o seu volume, tá? Se é gordo, se é magro, por exemplo, qual é a capacidade de volume, como eu trago a imagem para vocês, eu posso ter uma garrafa de refrigerante de 1 litro, de 1,5 litro, de 2 litros, tudo isso está relacionado à extensão da matéria, o seu volume, o seu tamanho, beleza? Sequência, na massa, nós vamos ter que é a quantidade de matéria que vai formar um corpo. Por isso, nós precisamos ter unidades de medidas. Quando você chegar lá no conteúdo relacionado aos cálculos químicos, nós vamos aprender a transformação das unidades de medidas. Vamos ver que temos quantidades de medidas relacionadas ao tamanho, ao volume, ao comprimento, à massa, que é a propriedade que a gente está vendo aqui agora, beleza? E aí eu trago exatamente a imagem de uma balança, onde nós estamos pesando uma matéria, que no caso é uma maçã, e você vê aí no dígito que a massa dessa maçã é transformada em número, ela é quantificada, tá? Porque é a quantidade de matéria que eu estou medindo aí nesta balança. Depois temos a inércia, onde os professores de física trabalham com vocês esse conceito melhor do que a gente da área de química, mas eu posso dizer para você que a inércia é a tendência que uma matéria, que um corpo vai possuir de permanecer em movimento ou em repouso, tá? E aí eu trago uma imagem para você novamente do Garfield, né, que ele fala que se ninguém tirar ele do sossego dele, ele vai
permanecer no sossego, ele vai permanecer em repouso, porque nenhuma força está atuando sobre ele, mesmo que o rapaz esteja aí chamando ele de preguiçoso, tá? Você percebe a propriedade da inércia quando você está andando de busão, o ônibus, né? O ônibus está lá andando normalmente numa velocidade, de repente ele freia bruscamente, aí você tem a sensação que é jogado para trás. Essa sensação que você é jogado para trás é chamado de inércia, porque você estava em movimento retilíneo uniforme e a força do freio te tirou deste movimento e automaticamente te impulsionou para trás. A mesma coisa quando o ônibus está parado, ou um carro qualquer, que ele começa a se movimentar, você estava em repouso, o carro começou a se movimentar, então você é impulsionado para frente. Quem é que explica, né, essa tendência de você permanecer em repouso, em movimento, sendo jogado para trás e para frente dentro de um ônibus ou de um carro? A inércia, beleza? Temos a elasticidade, onde a elasticidade é a capacidade que o corpo tende a ser esticado, de voltar à sua forma inicial quando cessar essa força que submete ele ao esticamento. Temos aí a cama elástica muito presente nas festas de crianças, em aniversários, em parques infantis. E temos também aí o elástico que todo mundo conhece quando a gente puxa e solta e ele dá aquela liga bacana, beleza? Indestrutibilidade é a matéria que não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Aí eu trago para vocês a imagem de madeira sendo queimada, ok? Onde você percebe que ela não está sendo destruída nem criada, ela vai ser transformada em cinzas. Assim como eu trago também a imagem do anel de ouro, que automaticamente ele é um produto da pepita de ouro que foi transformada em barras e depois em anel. Ou seja, a gente tem claramente aí o conceito de matéria, corpo e objeto, né? A matéria é a pepita de ouro, o corpo já são as barras de ouro transformado e quando é utilizado pelo homem em forma de anel de ouro, é passado a ser chamado de objeto, ok? Conceito que a gente viu na aula passada. Se não viu, para aqui o vídeo, dá uma pausa e volta lá para você entender melhor o que eu estou falando. Propriedades da matéria específicas são aquelas propriedades que são observadas em certos grupos de matéria, o próprio nome já diz, específica, só aquele grupo vai ter. E como eu já falei para você lá no início, nós temos essas propriedades específicas divididas na categorias de organolépticas, químicas e físicas, onde as propriedades organolépticas, crianças, o próprio nome já diz organo, de organismo. Então, são aquelas propriedades que vão impressionar os nossos sentidos humanos, né? A cor, sabor, brilho, odor, mexendo com os nossos sentidos. Quem são os nossos sentidos? O tato, o paladar, a audição, o olfato, tudo bem? Então, toda vez que uma matéria ela vai mexer com essas suas sensações, com esses seus sentidos humanos, relacionados com os seus 5 sentidos humanos, as propriedades específicas são chamadas de organolépticas, beleza? Depois temos as propriedades químicas, que são aquelas voltadas para as substâncias realmente relacionadas com as suas características químicas. Por exemplo, aí eu destaco para você a combustão, se uma matéria vai sofrer o processo de queima ou não, se ela vai sofrer uma quebra ou uma reação pela quebra da dissipação da água, chamada de hidrólise, e também relacionado com a sua reatividade, será que um composto vai reagir ou não com outro? E aí eu trago para você a imagem de um fósforo pegando fogo, onde o processo de combustão é uma propriedade química, beleza? Já na propriedade física, nós temos as características físicas que a gente viu também na aula passada, relacionado com as mudanças de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, onde as mais importantes estudadas pela química está relacionado com o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que a gente vai ver posteriormente o conceito de cada uma delas nas nossas aulas, tá? Aí eu trago para você, por exemplo, um copo com água e o gelo derretendo, que é uma mudança de estado físico característico das propriedades físicas. E é isso, bebê. Até a próxima aula. Qualquer dúvida você sabe aonde me encontrar. E não te esquece de deixar o likezinho aí no nosso canal, dando apoio ao nosso trabalho, tá? Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula.